Irmãos, vamos ler? Verso 29. Amém. O carcereiro pediu a luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e como todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Jesus. Amém? Irmãos, um texto muito conhecido, como eu disse antes, um texto onde há um milagre de Deus em uma prisão, a favor de Paulo e Silas, onde cantavam e oravam, onde estavam presos e foram libertos. As portas das celas foram abertas, as correntes se partiram. Porém, ao entender que aquilo aconteceu, o carcereiro que havia prendido eles na cela se assustou, ficou preocupado, com medo e tentou o suicídio. Desembanhou a sua espada e tentou a própria morte. Nesse momento, Paulo viu isso. E quando Paulo viu, falou: não se mate, não faça isso, estamos todos aqui. E naquele momento, aquele homem, trêmulo, com medo, assustado, ele não se mata, mas ele pergunta: o que devo fazer eu para ser salvo? Então, naquele momento, Deus faz um milagre com Paulo e Silas, e depois o Espírito Santo de Deus o convence da justiça e do juízo aquele homem, aquele carcereiro. E aí a gente se pergunta: por que a gente está falando de um homem e não da família dele? Mas a gente vai chegar lá. E aquele homem, e essa passagem da conversão desse homem, de sua casa e de sua família, nos deixa algumas lições que podemos entender de forma clara para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar, para o lar dos nossos vizinhos, para a nossa comunidade, para o nosso bairro. Então, fica muito claro que no primeiro momento aquele homem, ele fica com medo e tenta suicídio. Ao ser impedido, ele se arrepende. E aí não mais tenta com a própria vida, mas ele se arrepende e quer ser salvo. Ele se arrepende e crê na palavra de Deus. E não satisfeito com isso, ele leva isso para dentro de sua casa, para os seus familiares, para os filhos e filhas, funcionários, esposa. Então, nesse momento, o milagre de Deus que atingiu Paulo e Silas também atingiu esse homem e o seu lar. O evangelho pregado para esse carcereiro, que não tem nome, que não tem idade, que não tem nenhuma outra referência sobre ele, mais esmiuçada, deixa claro que o mais importante foi que o evangelho, a palavra de Deus, o alcançou naquele momento. O Espírito Santo de Deus o preencheu, encheu todo o espaço vazio que havia nele, na família dele, na casa dele. Então aquele homem que há minutos atrás tentava se matar, logo após perguntou: o
que fazia, o que poderia fazer para ser salvo. Aquele homem que tentava contra a própria vida, levou a bênção para a sua casa, levou a palavra de Deus, levou homens de Deus para a sua casa, e toda a sua casa naquele momento foi salva. Então, o quão importante o quão transformador é o Evangelho para as nossas vidas. O Evangelho, a palavra de Deus, transforma as nossas vidas de tal forma que um homem que tentara se matar há pouco, logo após de conhecer a palavra de Deus, ele pede para ser salvo, ele pergunta o que fazer para ser salvo, e logo após salva a sua família também, a sua casa também. Então é uma passagem muito bonita e muito interessante, principalmente porque a maioria das vezes nós ficamos mais presos na passagem de Paulo e Silas, no milagre que aconteceu ali naquela prisão, naquela cadeia. Mas essa passagem desse carcereiro, essa interação com a palavra de Deus que Paulo e Silas, como cooperadores do Senhor, leva a esse homem e a casa dele, nos deixa 3 lições, nos deixa algumas lições para a nossa vida, para a vida do nosso lar, para a vida da nossa família, como devemos nos comportar, agir, como podemos nos comportar e agir em relação à nossa família, à nossa casa, ao culto doméstico. Lembrando sempre que, por mais que seja contraditório, se faz um tempo, hoje vivemos um tempo que cada vez mais precisamos estar em comunhão no templo, na igreja, mas também devemos estar em comunhão, levar a palavra de Deus para as nossas casas, para a nossa família. É um momento de estreitarmos esse laço, de ensinarmos, de aprendermos a viver em um lar que seja a extensão da igreja, do templo, em nossa casa. E a mesma energia da extensão que tem na ponta da tomada, ela gera no final dela também. Então, a nossa casa deve ser a extensão da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Todos os lugares da nossa casa, todos os lugares onde passarmos, dentro do carro, no trabalho, deve ser a extensão disso. Então vamos a essa primeira lição que essa passagem nos mostra. O Evangelho muda sua visão de vida. O Evangelho muda a sua visão de vida. Por quê? Porque aquele homem ia se matar. Aquele homem tentou suicídio, mas foi impedido. Aí no verso 27 vai dizer, um pouquinho antes da onde a gente começou a ler, vai dizer que ele desembanhou a espada e tentou a própria morte, ficou assustado, achou que a única maneira de se honrar naquele momento, onde os prisioneiros, na cabeça dele, na interpretação dele, iam fugir, era se matando. Era uma forma dele entender que a morte dele seria honrada ali naquele momento. Mas Paulo o impediu. E logo imediatamente depois, ele trêmulo e assustado, ele teve uma mudança, o texto muda. E no verso 30 ele pergunta: o que faço para ser salvo? Então isso mudou a vida daquele homem. Isso mudou a vida daquele carcereiro imediatamente. Minutos depois, não foi horas, não foi dias, foi minutos depois. O Evangelho transformou a vida daquele homem imediatamente. Isso me emociona porque me lembra da minha conversão. Eu cheguei à igreja e o pastor estava pregando, e naquele momento eu me converti. Naquele momento a palavra me alcançou, mas não demorou muito. Então eu lembro e evidencio isso aos irmãos, que aquele homem se transformou de repente. O Evangelho transformou aquele homem, a palavra de Deus transformou aquele homem, a tal ponto dele querer viver e não mais morrer, a tal ponto dele querer testemunhar e não mais virar as costas, a tal ponto dele crer. Ele amadureceu e a palavra foi pregada. E a palavra foi pregada. Às vezes a gente
em nossa casa, com os nossos familiares, eu que não sou de um lar evangélico, às vezes é difícil a gente pregar a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas não estão preparadas, não querem dar a atenção devida, também por incapacidade. Às vezes nós não temos um jeito, a situação, um momento onde as pessoas estão mais solícitas a te ouvir, mas é uma coisa grandiosa, porque no momento onde aquele homem amadurece, aquele homem transformado pelo Evangelho, ele ouve a palavra de Deus, ele entende que aquilo não deve ser retido só para ele entende que aquilo não pode ficar só para dentro dele, só para o conhecimento dele, ele entende que aquilo deve ser passado para a família dele, para a casa dele. Naquele momento ele é transformado. O Evangelho, ele tem esse poder de nos transformar. Quantos de nós, há 15 anos, há 20 anos, no meu caso só há pouco tempo, fomos transformados pelo Evangelho? Aquele que bebia não bebe mais, aquele que traía não trai mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que não ia à igreja, hoje está na igreja toda quarta, todo domingo, toda quinta, todo domingo, ouve louvores no seu carro, ouve louvores em casa, pesquisa textos bíblicos na internet, fala de Deus para todo mundo, ora, jejua, se ajoelha, ora antes do almoço, do jantar. Então o Evangelho, ele nos transforma, como transformou esse homem, como transformou a casa dele. Tenho amigos, pastores, que se converteram depois dos filhos. Os filhos primeiro se converteram, levaram para dentro de casa a palavra de Deus, tudo que é de boa fama, levaram para dentro de casa as orações, a palavra de Deus, e aí esses homens se converteram e hoje são bênçãos para toda uma comunidade. Quantas famílias conhecemos que assim aconteceu, quantas pessoas conhecemos, às vezes nós mesmos vivemos a mesma coisa, fomos transformados pelo Evangelho, somos transformados pelo Evangelho a todo instante, a todo tempo, a todo minuto. O que nos basta é apenas ficar sensível à voz de Deus, estar prontos, preparados, percebendo, de coração aberto, para receber toda a transformação que o Evangelho nos dá, todos os frutos que ele produz em nós. Então, o Evangelho, ele muda a nossa visão de vida. Aquele irmão que discutia no trânsito, que buzinava, querendo vender a buzina, não buzina mais, não discute mais. Aquela família antes desunida, antes desgastada por brigas e confusões, hoje está unida pela transformação que o Evangelho nos dá, nos permite, porque Deus age em nós, Ele é Emmanuel, é Deus conosco, Ele interage conosco, o Espírito Santo habita em nós. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa observar que gradativamente nós estamos mudando para melhor, amém? Amém, nós estamos mudando para melhor, nós estamos evoluindo em Cristo, nós estamos evoluindo porque o Evangelho é pregado a nós, porque o Evangelho é levado a nós de tal ponto que entra em nossos corações e ali faz morada. Então, nesse momento, esse homem teve uma mudança da visão, como nós também temos. A nossa visão é mudada constantemente para o bem. O nosso modo de ver o mundo muda para o bem. Amém? E a segunda lição que esse encontro nos deixa é que não podemos nos ater apenas no tempo.
Não devemos ficar retido aqui só quinta e domingo ouvindo o sermão, em comunhão com os irmãos, não. Como eu disse antes, ao mesmo tempo que a igreja precisa se unir em templo, na comunidade, todo mundo junto em comunhão, é o mesmo tempo que precisamos em casa, com a nossa família, com os nossos amigos, vizinhos, colegas, no nosso trabalho, devemos também nos unir e levar a palavra de Deus. Aqui no verso 31 e 32, vai deixar claro isso. No verso 31, diz assim: eles responderam: creia no Senhor, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Foi ali, na cadeia, foi ali na prisão, foi ali, naquela circunstância, naquela situação, foi ali que aconteceu, foi ali que a palavra foi pregada, não foi no templo, não foi na igreja, não, foi ali, foi no caminho. Então, meus irmãos, o culto doméstico é de extrema importância, porque se ficarmos só dentro das quatro paredes do nosso templo e não levarmos o evangelho para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para os nossos, o que será de nós? O que será das gerações futuras que precisam entender esse Deus que nós percebemos, que precisam sentir esse Deus que nós sentimos, que precisam observar esses milagres que nós observamos ao longo do nosso caminho? A palavra precisa ser pregada, o evangelho precisa ser levado para fora, através tem várias formas de ser levado o evangelho de Cristo: através de louvores, através da palavra de Deus, através do ensino, através da dança, através do amor, da empatia, através da forma de ser. Ontem eu vim comprar um refrigerante aqui nesse depósito aqui do filho de Antoniquinho aqui, e ele falando comigo sobre o jogo de ontem, e na conversa eu falei assim: rapaz, lá na igreja eu não estou sozinho, porque eu tenho alguns irmãos aqui que são flamenguistas como eu, mas eu tenho lá 2 amigos, pastores, que são vascaínos. Aí ele: mas você está no meio de gente boa. Aí lembrou e contou um caso que aconteceu com ele e o pastor Dauri, a igreja precisou de encher algum pneu aqui no momento, e a mangueira da bomba dele estava quebrada, estava com defeito, e no dia seguinte o pastor Dauri levou para ele uma mangueira nova. Pode parecer uma coisa simples aos nossos olhos, mas aquele menino lembra até hoje, há anos atrás. Então o evangelho naquele momento foi pregado através da atitude, através do bom testemunho, do bom exemplo, e ele lembra disso até hoje. Ele fez questão de falar que faz anos isso, foi no começo da obra aqui, olha quanto tempo faz, e ele lembra. E ali não estava só eu e ele, estavam outras pessoas que ouviram esse bom testemunho. Então o evangelho pode ser levado de várias formas. De várias formas ele penetra em nossos corações. De várias formas ele faz morada. De várias formas, em vários lugares. Então não despreze o culto doméstico. Não despreze a prática de pregar a palavra na tua casa, para os seus. Não feche os olhos, não vire as costas para falar de Jesus em sua casa, a sua família. Não se prive disso.
Não se prive disso, porque quando a gente começa, a gente lembra de quanto tempo a gente perdeu de fazer isso, de quanto tempo foi perdido, foi desperdiçado por não fazermos isso em nossa casa, por não fazermos isso em nossa casa. Isso nos causa estranheza, porque deveríamos fazer isso a partir do momento, como esse homem que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, entendeu a palavra, se transformou, e no momento que isso aconteceu, ele logo lembrou da família dele, ele logo lembrou da casa dele, ele logo lembrou da esposa, dos funcionários, de todo mundo. Então a gente tem essa oportunidade, todos os dias. Às vezes perdemos anos, décadas, sem nem orar durante as refeições, antes das refeições. Não dá bom testemunho. Lá em casa, por exemplo, eu tenho tenho tentado discipular o meu sobrinho através de louvores. Aí eu tenho observado uma evolução nele. Os primeiros louvores que eu colocava, titio já vem com essa música chata aí. Titio, para com isso. Tá doido? Só sabe ouvir isso. Aí ontem, né? Mais precisamente ontem, eu dormi com o celular ligado, ouvindo louvor. Eu cochilei. Ele entrou no meu quarto e ficou ouvindo. Aí, quando eu acordei, ele falou: titio, eu entrei no seu quarto, fiquei ouvindo louvor. Rapaz, aquele cantor canta muito. Aquele cantor canta muito, que vozeirão. Eu falei: meu filho, ele é de Campos. Fernandinho, ele é de Campos. Quer conhecer mais? Vamos ouvir mais. Então, a vida do meu sobrinho, eu fico emocionado porque também está sendo transformada. Também está sendo transformada, porque antes o louvor que incomodava, hoje já não incomoda mais. Amém? Então, o que nos incomodava antes de fazer, com a persistência, com a resiliência, com a sabedoria, com a sensibilidade necessária que Deus nos capacita, devemos levar para a nossa casa, para o nosso lar, e não ficar somente dentro da igreja. Porque às vezes uma pessoa que não é cristã, é difícil de sair da sua casa e vir para o templo. Mas você pode levar a palavra, você pode fazer a extensão do templo na sua casa. E nesse momento, a sua família ser transformada, começar a entender o Evangelho de Cristo Jesus e ser melhorada, modificada, ampliada, e dali, quem sabe, sair na sua rua, para os seus vizinhos, para a sua família, para os membros da sua família que não moram na sua casa. Isso é tremendo, irmãos, isso é bonito demais, porque é o sonho, ou deveria ser o sonho, de todo crente em Cristo Jesus, como diz lá na carta de 1 Pedro, que é anunciar aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Essa é a nossa missão, e isso deve ser colocado em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. As pessoas devem perceber em nós, a nossa família principalmente, que talvez deve ser o lugar mais difícil de se evangelizar, devem perceber que nós temos uma boa palavra, que nós temos uma boa conduta, e isso deve ser pregado, isso deve ser ensinado, e ali deve ser, depois que isso acontece, ali deve ser um lugar de transformação pelo Evangelho que ali foi pregado, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu fico admirado que alguns irmãos, fiquei admirado que alguns irmãos essa semana postaram, pastor Mateus, pastor Dauri, a irmã
o irmão Elton com os filhos. Isso é lindo demais. O irmão Tiago postando no nosso grupo da igreja o culto, o momento de culto doméstico ali, o momento familiar lindo e transformador. Experimente. Se ainda não foi pregado, se ainda não foi ensinado, se ainda não tiveram a oportunidade de fazer, de promover um culto doméstico, seja no seu lar, no lar da sua avó, no lar da sua mãe, no lar da sua família, de um primo, de um tio, de uma tia, faça, porque ali temos a oportunidade que Deus nos dá de transformar e também de sermos transformados, amém? Outro momento importante que esse carcereiro tem com Paulo e Silas é quando ele percebe que, com ânimo, ele mostra a sua fé e ele cuida com carinho da sua família. Com ânimo, aquele homem mostrou a sua fé. No versículo 34, 33 e 34. No 33 ele lava as feridas de Paulo e Silas, porque versículos antes, nesse texto, nessa história, Paulo e Silas foram açoitados e ficaram as feridas. E naquele momento, aquele homem que foi transformado, aquele homem que recebeu a palavra de Deus fora de casa, aquele homem que levou para casa a palavra de Deus, ele também entende e fica animado e fica alegre. No verso 34 vai falar que ele ficou demasiadamente alegre. Ali foi promovido um fruto do Espírito, que diz lá em Gálatas 5, capítulo 22 e 23. Naquele momento ele lava as feridas de Paulo e Silas. Ele já havia sido batizado, ele e sua família. Então Paulo e Silas também fizeram e fazem parte, a partir daquele momento, da família daquele carcereiro em Cristo Jesus, amém? Então aquele irmão que está sentado do seu lado aí atrás, na frente, no fundo da igreja, na frente da igreja, também é sua família em Cristo Jesus, onde devemos nos preocupar, onde devemos auxiliar, ajudar, onde devemos estar juntos, tomar um café, almoçar. Então, meus irmãos, naquele momento, aquele homem, ele mostra ânimo da sua fé, no momento que ele lava as feridas daqueles homens, de Paulo e de Silas, no momento em que a palavra no verso 34 fala que ele se alegrou intensamente. Naquele momento ele mostra ânimo, porque ele descobriu o poder da palavra de Deus, ele descobriu o poder do Evangelho, como disse o pastor Mateus algumas semanas atrás. Ele descobriu o poder do Evangelho integral, ele descobriu o poder do Evangelho em sua totalidade na vida dele e de sua casa, e não tem como não ficar animado com isso, e não tem como não ficar alegre com isso, não tem como não mudarmos com isso, a ponto de nos alegrarmos, a ponto de querer cuidar do outro. Então, aquele homem, além disso, ele teve um carinho cuidadoso com a família dele, porque do momento que ele conhece a palavra, do momento que ele recebe a palavra, do momento que ele aprende, se converte, aquele homem, ele leva a palavra de Deus para a sua casa, ele leva Paulo e Silas, e toda a sua família foi salva em Cristo Jesus, amém? Toda a sua família creu, toda a sua família toda a sua família foi batizada, e toda a sua família teve a noção da transformação do Evangelho no seu próprio lar, na sua própria casa. Então, meus irmãos, quando nós estamos meio cabisbaixos, meio tristes, meio nervosos, às vezes até irritadiços com algumas situações, a gente pode lembrar
do Evangelho de Cristo Jesus, pelo que Cristo passou, pelo que aquela menina, também é outra situação parecida, aquela menina de 2 Reis, capítulo 5, aquela menina de Naamã, que fala de Deus para Naamã, lembram dela? Aquela menina, ao longo do texto, ela não se irritou, ela não se ofendeu, ela simplesmente foi cativa. A palavra também não vai dizer o nome dela, não vai dizer a idade, não vai dizer muita coisa sobre ela, mas vai dizer que ela levou Deus para a casa de Naamã, de que ela fez a família de Naamã, através dela, ela como cooperadora, assim como Paulo e Silas, aquela família de Naamã reconhecer Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus. Então, no momento que a gente se encontra meio assim, desarvorado, como diz um português de Carapebus, meio desarvorado, a gente deve entender que Deus, para tudo tem um propósito. A gente deve entender que o que nos foi revelado já é motivo para darmos graças a Deus. O que nos foi mostrado, ensinado esse tempo todo, já é motivo para nos animarmos, já é motivo para nos fortalecer, para seguir adiante. No capítulo 4 de Malaquias, verso 2, vai dizer que para aqueles que temem a Deus e o reverenciam, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Malaquias ali estava falando de Cristo Jesus, e aquele carcereiro entendeu isso, e aquele carcereiro entendeu que a cura entrou na sua casa, entrou nele, e ele foi curado, e a sua família foi curada também, por causa do carinho dele, por causa da percepção dele, de levar a palavra de Deus, de levar a salvação para a sua família. Então, me leva a pensar, me leva a entender que o culto doméstico é uma forma de levarmos a salvação para o nosso lar, de levarmos a salvação, não, melhor dizendo, de levarmos os ensinamentos, de levarmos a pessoa de Cristo Jesus, que Ele sim pode nos salvar. A nossa família ali, ela pode ser transformada, a nossa família ali, ela pode sim ser modificada, a nossa família ali, ela pode entender que a igreja está além das quatro paredes, que a igreja está além, como nesse momento a gente está transmitindo online, a igreja está além. Esse momento de pandemia nos trouxe essa oportunidade de enxergar uma necessidade que já existia, da igreja sair das quatro paredes, da igreja andar, da igreja se movimentar através dos irmãos, através de nós, em nossas casas, lares, nas casas dos nossos familiares. Há momentos que a gente fica preocupado, porque nossos filhos, filhas, netos, netas, estão longe, não entenderam a totalidade do Evangelho de Cristo Jesus. Mas nos cabe continuar pregando, continuar ensinando, nos cabe continuar orando, porque uma hora, Deus vai revelar o seu propósito para a sua família. Uma hora Deus vai revelar o propósito dele para você, como evangelizador, evangelista. Todos nós somos, ou pelo menos todos nós deveríamos ser. E o culto doméstico é o primeiro passo. O culto doméstico é o primeiro passo para levar salvação, para levar palavra de bênçãos à nossa casa, aos nossos. Amém? Então, meus irmãos, o culto doméstico, ele vai além do aprendizado, ele vai além do ensinamento da palavra de Deus. O culto doméstico, ele é mais abrangente, ele é capaz de transformar vidas em sua totalidade.
culto doméstico, ele é capaz de transformar vidas em sua totalidade. Assim como esse carcereiro foi transformado, assim como a família de Naamã foi transformada, assim como Zaqueu e sua casa foram transformados, assim nós também podemos transformar o nosso lar, os nossos lares. Assim nós podemos também ensinar a palavra de Cristo, ensinar o Evangelho de Cristo, melhor dizendo, para todos que precisam, para nós também que precisamos sempre. Não podemos desanimar, esmorecer, nos sentir autossuficientes, mas devemos entender que o culto doméstico não é só uma prática da Igreja Batista ou da Igreja Evangélica. O culto doméstico é uma prática de todo cristão, deve ser uma prática de todo cristão. O culto doméstico, ele pode transformar, e com certeza ele transformará a vida da sua casa, a vida da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, funcionários, porque a palavra, ela modifica, ela ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, quando damos o exemplo, quando passamos a entender que dar importância a esses momentos na nossa casa, na nossa família, esse exemplo arrasta, porque ainda que os jovens da nossa família, ainda que algum ou outro familiar possa parecer desinteressado, ainda assim a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Então, nesse momento, é importante a gente entender que é necessário, é possível, mesmo que não tenhamos um conhecimento muito abrangente da palavra de Deus, não tenhamos um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, ainda assim é possível ensinar, ainda assim é possível cultuar a Deus em nossas casas, em nossos lares, e assim sermos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. O Salmo 112, que é um salmo muito preciso, muito adequado para a nossa família, no verso 1, 2 e 3 diz assim: aleluia, como é feliz um homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém? Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado porque saímos daqui entendendo que o Evangelho de Cristo Jesus transforma vidas, transforma circunstâncias, e ao transbordar em nós a Tua palavra, o Evangelho de Cristo, alcança outras pessoas. Que a nossa família seja abençoada, que a nossa casa seja transformada, que possamos ter capacidade, que possamos ter a Tua vontade em nós para levar a Tua palavra, levar os Teus ensinamentos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, que possamos ter a sabedoria, a sensibilidade necessária para ensinarmos em tempo e fora de tempo, que possamos entender que a igreja vai além das paredes, que a igreja vai além, que a nossa casa é uma extensão da nossa comunidade de fé. Obrigado por nos fazer entender isso,
que o Senhor conceda a nós a capacidade necessária de falar do Senhor, de falar das suas bênçãos sem medidas, para com a vida do seu povo, para com a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.